Em uma história épica de aventura e magia, onde heróis derrotam corajosamente, bem, talvez não seja bem assim agora. A elfa de cabelos prateados, foge da crise avassaladora que estão enfrentando. Temendo por suas vidas, ela chama por seu sábio, Yuki, que, de alguma forma, está parado ali, destemido. A alegre Aurélia acha que a está exagerando, ela não está nem um pouco preocupada com a situação atual. Teria sido muito mais desafiador para o grupo se tivessem enfrentado 100 vezes mais monstros. Isso é moleza, não é problema nenhum, diz ela. De repente, uma luz intensa emana ao redor, fazendo as duas garotas pararem, maravilhadas. Com uma espada na mão, Yuki usa sua magia e lança um feitiço de chamas contra os monstros. Nossa, como as garotas ficaram impressionadas! Isso inclui até seu pequeno dragão de estimação. Inspecionando as consequências, a fica pasma ao ver que um garoto humano pôde reunir tanto poder e causar tamanha destruição. Os olhos de Aurélia começam a brilhar de espanto enquanto ela elogia Yuki por sua proeza mágica. Inicialmente, ambas pensaram que Yuki era um espadachim. Sorrindo para as garotas, ele as corrige mais uma vez, vê um sábio, alguém capaz de usar o mais alto nível de esgrima e magia ao mesmo tempo. Ao ouvir isso, tanto Aurélia quanto a o abraçam, cada uma se agarrando à sua cintura. Ah, que vida há de Yuki! Este momento, porém, serve apenas como um conto do futuro. Vamos voltar aonde, se quando, tudo começou. Yuki não começou vivendo uma vida espetacular. No mundo humano, ele era um funcionário comum que trabalhava para superiores arrogantes. Ele se lembra bem do dia em que foi demitido sem nenhum motivo aparente. Sua demissão foi tão repentina que ele não acreditou no que ouviu. Ou talvez estivesse tendo um pesadelo. Infelizmente, era a mais pura realidade. Mesmo sendo muito competente em seu trabalho, a gerência colocou toda a culpa pelo fraco desempenho da empresa exclusivamente em Yuki. Atônito e furioso, ele ficou parado, sem palavras, completamente congelado. Felizmente, havia conseguido economizar parte de seus ganhos. Somando isso ao seu auxílio-desemprego, Yuki basicamente poderia viver uma vida tranquila e sem preocupações. E assim ele encarou seu novo trabalho, o jogar jogos online, dia após dia. O garoto se concentrou tanto nisso que começou a enxergar os padrões do jogo, o que facilitou o desenvolvimento de seu personagem sem esforço. Jogar fez Yuki esquecer seus problemas e seu futuro incerto. Nesse modo, os jogadores precisavam interagir e cooperar com outros para subir de nível. Mas, como Yuki era socialmente inepto, jogava sozinho. Escolheu a classe trapaceiro, que possuía habilidades especializadas, porém era considerada uma classe ruim devido à falta de versatilidade. Era natural que jogadores sérios não gostassem dessa classe se jamais a escolhessem. No entanto, após progredir e aprimorar suas habilidades continuamente, Yuki finalmente atingiu o nível máximo de trapaceiro. Um painel do jogo então o informou sobre a possibilidade de mudar de classe para sábio. Inicialmente confuso, Yuki se perguntou se essa classe realmente existia. Dando de ombros, clicou em sim para a mudança. Mudar de classe foi, talvez, a melhor decisão que Yuki já tomou. Não era bug, nem erro de balanceamento. Era um verdadeiro passe livre para habilidades e magia ilimitadas. A classe sábio tinha todos os parâmetros no nível máximo. Com esse poder absurdo, Yuki agora podia atacar seus inimigos sem dificuldades, até mesmo os mais temíveis. De tanta diversão, ele acabou deixando de lado suas dúvidas e começou a se arriscar mais. Derrotava chefes de raid, enfrentava criaturas lendárias, certa vez, desafiou uma fera destinada a ser combatida por 1000 jogadores. E, ainda assim, lá estava ele, sozinho. Para Yuki, tudo aquilo não passava de um jogo. Ele tinha quase certeza de que os desenvolvedores jamais imaginaram que alguém atingiria o nível máximo com um trapaceiro. Que bênção disfarçada! Seu personagem perfurou a besta com a espada, já esperando que ela tivesse uma resistência absurda e regeneração rápida. Isso não abalou sua determinação. Yuki sabia que tinha poder de ataque suficiente para derrotá-la. Com uma última perfuração, o monstro caiu, no instante seguinte, Yuki foi reencarnado em outro mundo.
Depois que o jogo apresentou uma falha, ele acordou em uma sala onde homens com vestes sacerdotais o chamavam de o herói, dizendo que sua invocação fora um sucesso. Yuki foi imediatamente recebido por uma sala cheia de outros heróis. Confuso, começou a perguntar o que estava acontecendo e onde exatamente estava. Afinal, quem não ficaria atordoado? Minutos atrás, ele estava apenas jogando e agora estava dentro do próprio jogo. O herói espadachim, Fabris, pediu desculpas por ter intimidado Yuki e o tranquilizou, garantindo que suas intenções eram puras. Segundo Fabris, eles estavam no castelo real de Oswald. Yuki ainda estava perplexo com tudo aquilo. Ele, um herói? Ele, o mesmo cara que... Cercado por outros heróis, Yuki é tranquilizado por todos, que comentam que é natural se sentir inquieto, afinal, essa é, de fato, sua nova realidade. O herói do escudo, Katashi, chega a dizer que levará algum tempo até que Yuki consiga aceitar esse novo mundo. A animada heroína curandeira, Shiri, se apresenta rapidamente a Yuki, agarrando-se ao seu braço como se fossem amigos de longa data. Ela demonstra grande interesse pela pouca idade do garoto, presumindo que ele deva transbordar talento. Para ela, juventude é sinônimo de grande habilidade, seja qual for a área em questão. Shiri então se aproxima ainda mais de Yuki, envolvendo-o com seu calor. Diz ao garoto que ele é um dos heróis escolhidos do reino de Oswald e que, se houver algo que ele não entenda, ela terá o maior prazer em ajudá-lo. Nossa! Mudando para assuntos mais sérios, Yuki volta sua atenção para Fabris e pergunta como eles sabiam se ele era realmente um herói ou não. Levantando a mão, Fabris mostra a Yuki como podem visualizar facilmente as estatísticas, concentrando suas mentes no desejo de vê-las. A lista de Fabris então aparece, mostrando seu nome, nível, classe e, claro, um conjunto detalhado de habilidades, com os números de estatísticas ocultos. Quando Yuki pergunta sobre os números escondidos, Fabris explica imediatamente que informações importantes como essas são ocultas de outras pessoas, mesmo que sejam companheiros. Entendendo tudo isso, Yuki levanta a mão e tenta revelar sua própria classe e estatísticas. A sala fica em silêncio. Expressões de perplexidade estampam os rostos de Fabris e dos outros. Sussurros se espalham pelo salão enquanto todos olham para a classe de Yuki, sábio. A mesma classe que ele obteve no jogo antes de reencarnar em Oswald, algo inédito, já que os heróis costumam receber apenas classes específicas de herói. Todos começam a se perguntar se a classe sábio é realmente adequada para ele. Além disso, os valores de suas estatísticas estão completamente fora do normal em comparação com seu nível, o que torna a situação ainda mais confusa. Alheio aos olhares desconfiados, Yuki está em seu próprio mundo. Ele se pergunta se, sendo tão forte em Oswald quanto era no jogo, conseguiria usar todas as suas habilidades, especialmente as da classe sábio, livremente aqui. Expressões de desprezo começam a se formar nos rostos dos outros heróis, que logo o chamam de impostor. Os sacerdotes se entreolham, discutindo possíveis erros cometidos durante o ritual. Não deveria ser possível, o processo de invocação não havia mudado em nada. Mas, então, por que o ritual chamaria alguém como Yuki, se sua classe não se enquadra entre as de herói? Será que algum deles pronunciou o encantamento errado? Enquanto os sacerdotes debatem, o rei, que está sentado em seu trono desde a chegada de Yuki, finalmente se pronuncia. Já que Yuki não é um herói, o rei proclama que o banirá imediatamente. Eles só precisam de verdadeiros heróis, portanto, Yuki não tem utilidade alguma. Pelo menos, é o que todos pensam. Atônito, Yuki discute com o rei. Eles o invocaram sem o seu consentimento apenas para expulsá-lo? Toda a aura acolhedora da sala desaparece, substituída por repulsa e decepção. Como ninguém nunca ouviu falar da classe sábio, Yuki agora é considerado praticamente um ninguém. Ele tenta explicar que, na verdade, é um herói como os outros. Mas Shiri, com repulsa, diz a Yuki para não se comparar a eles, suas estatísticas não indicam que ele seja um herói. Resumindo, não ser um herói é o mesmo que ser inútil. E ser inútil é o mesmo que não ser necessário. Nossa, que momento de déjà vu para Yuki. Essa sensação de ser indesejado é exatamente a mesma de quando ele estava no mundo humano.
Seu trabalho sempre foi desvalorizado. Ah, precisamos mesmo mencionar os superiores escrotos que ele tinha? Eles duvidavam de suas capacidades, sempre menosprezando suas habilidades, se, eventualmente, o demitiram por ser o teimoso e inútil. Esse trauma agora volta com força total, causando uma grande dor de cabeça em Yuki. Os heróis estão dizendo exatamente as mesmas palavras, inútil, expulsem-no, ele não pertence a este lugar. O rei então ordena que os guardas levem Yuki para fora do castelo, já que ele não tem mais permissão para permanecer na sagrada Câmara Real. Como se fosse lixo, Yuki é jogado para fora. Chamando-o de falso herói, os guardas exigem que ele se apresse e desapareça. Agora, Yuki está fervendo de raiva. Mesmo que aquelas pessoas implorassem para que ele voltasse, ele jura jamais retornar. Sem nada mais a fazer a não ser explorar a cidade, Yuki reflete sobre o que acabou de acontecer na Sala do Trono. Não a parte de ser expulso, claro, se ele pensa no que lhe disseram sobre a invocação de heróis. Sua mente ainda não assimilou completamente a ideia de reencarnação. Além disso, ele conseguiu renascer como um sábio. Encontrando uma fonte próxima, Yuki se senta, derrotado. Ele não consegue deixar de se sentir patético por ter o mesmo destino em Oswald que teve no mundo humano. Ele realmente pensou que haveria esperança de mudar seu destino aqui. Deveria ele simplesmente viver uma vida tranquila e pacífica neste mundo? Ou deveria procurar uma forma de retornar ao mundo humano? Após refletir bastante, Yuki decide, fervorosamente, ficar em Oswald. Ele não quer retornar ao mundo humano, um lugar cheio de empresas exploradoras e chefes arrogantes que o deixaram deprimido. Levantando-se, o sábio contempla o horizonte. Yuki está pensando em qual será seu próximo passo. Ele precisa fazer alguma coisa, certo? Mas o que poderia ser, se foi praticamente expulso antes mesmo de ter uma chance de se mostrar? Yuki caminha sem rumo, esperando que algum tipo de milagre aconteça. Se isso fosse um jogo, situações como a dele normalmente criariam algum tipo de encontro fatídico para mudar seu destino. Ao entrar em um beco isolado, Yuki murmura que salvar uma princesa de um sequestro seria muito útil agora. Seu desejo é uma ordem, meu caro senhor. 3 bandidos estão, de fato, mantendo uma donzela em silêncio naquele exato momento. Momento perfeito. Yuki os ouve falando sobre colocar a garota encapuzada na carruagem antes que alguém os veja. Ele se esconde, indeciso entre ajudar a garota ou fingir que não viu nada. Olá, Yuki. Este é o encontro fatídico que você queria, certo? Mesmo que ajudasse, Yuki não tem como lutar adequadamente contra aqueles bandidos. Ele corre o risco de se envolver em ainda mais problemas. Antes que pudesse decidir algo, Yuki pisa em alguns pedaços de madeira, fazendo barulho. Os bandidos olham desconfiados na direção do som e acabam flagrando Yuki os observando. Lembrando-se da tela de status no Castelo Real, ele se pergunta se alguma de suas habilidades seria útil agora. Enquanto os bandidos se distraem, Yuki levanta as mãos e ativa sua habilidade, Bênção Divina. Um sigilo brilhante se forma sob seus pés, e num instante, os bandidos desaparecem, deixando um Yuki atordoado, sozinho no chão. Ele não esperava que fosse tão poderoso, mas pelo menos o caminho está livre. Sem trocadilhos. Yuki então se lembra da garota na carruagem e imediatamente corre para ver como ela está. Sim, ela ainda está lá, amarrada e amordaçada. A pergunta permanece: quem é essa garota misteriosa e qual será seu papel na aventura de Yuki? Ele suspira aliviado ao ver que a garota, embora ainda presa, está sã e salva. A pobre jovem começa a se agitar, temendo ainda estar em perigo, mas Yuki a tranquiliza imediatamente, dizendo que agora está tudo bem. Enquanto a desamarra, Yuki explica que os bandidos já foram derrotados. Com os olhos marejados, a garota agradece por tê-la salvado. Ela então pergunta o nome de seu salvador, mas Yuki parece absorto, olhando fixamente para a donzela que acabou de libertar. A julgar por sua aparência, a garota parece ser de família nobre. E, observando-a com mais atenção, Yuki percebe que está completamente cativado pela beleza da jovem, corando quando ela nota seu olhar prolongado.
finalmente se apresentando, Yuki garante à garota que é um dos bons e expressa sua alegria por nada de pior ter acontecido. Um sorriso terno ilumina o rosto da jovem, tudo porque Yuki estava no lugar certo, na hora certa. Ainda assim, ele não sabe nada sobre ela e começa a fazer perguntas. Confiando em seu salvador, a garota se apresenta, Aurélia Villars, a terceira princesa do Império Villaire. Mais uma vez, Aurélia agradece a Yuki por tê-la salvado. Quanto a ele, fica completamente chocado com a revelação. Ele acabou de salvar uma princesa do reino vizinho. Oh, que encontro fatídico, de fato. Mas como uma princesa como Aurélia acabou sendo capturada por bandidos? E por que estava viajando sozinha, sem escolta? Essas são as perguntas que o curioso Yuki faz à princesa. Bem, é uma história bem clichê. Aurélia dá uma risadinha antes de contar o motivo. Como princesa, vivia uma vida perfeita e pacífica. No entanto, se entediou com a mesma rotina de sempre. Era tudo muito pacífico. Muito tranquilo. Ela ansiava por diversão, por aventura. Então, um dia, escreveu uma carta e a deixou no castelo, dizendo que estava partindo em busca de horizontes mais amplos e pastos mais verdes. Quando chegou à cidade, foi quando os bandidos a avistaram. Ela estava caminhando por um beco escuro quando eles a capturaram e planejaram vendê-la a nobres. Cruzando os braços, Yuki lança um olhar de desaprovação para a princesa, chegando a chamá-la de "ó princesa travessa" por ter fugido do castelo apenas para viajar entre reinos. Agora envergonhada, Aurélia tenta mudar de assunto e pergunta sobre as incríveis histórias de heroísmo de Yuki. Você derrotou aqueles bandidos sem esforço, então deve ter muitas histórias, não é? Yuki tenta se lembrar de tudo o que aconteceu em sua vida até agora. Ele não hesita em contar cada detalhe para Aurélia. Apesar de não entender nada sobre o mundo humano que Yuki menciona, Aurélia o escuta com curiosidade e gentileza, mantendo uma expressão fascinada. Quando termina de contar, Yuki sugere que a princesa retorne ao Império Villaire, especialmente após o incidente do sequestro. Mas Aurélia se recusa veementemente a fazê-lo. Na verdade, ela não está nem um pouco preocupada em acabar na mesma situação novamente. Por que eu me preocuparia? Diz ela, sorrindo. Se algo acontecer, você estará lá para me ajudar de novo, não é? Yuki não dá a Aurélia uma resposta direta. Em vez disso, ele a faz entender que já tem muita coisa para lidar no momento. E, mesmo que ele concorde, Yuki tem certeza de que o Império o mataria se o encontrassem com a princesa. Normalmente, seria esse o caso. Yuki certamente seria expulso, mas Aurélia já tem um plano secreto. Aproximando-se de Yuki, a princesa segura a mão dele, sugerindo alegremente que eles só precisam fingir. Yuki atordoado se afasta do toque de Aurélia, negando freneticamente os planos dela. Com o rosto vermelho como um tomate, Yuki não acredita que tal plano possa vir de alguém como Aurélia. Quer dizer, ela é uma princesa. Aurélia tenta persuadir Yuki sobre seu plano. Ela sabe absolutamente do que está falando. Já leu sobre isso em seus livros. Essa é uma maneira de tranquilizá-lo sobre seu plano perfeito, garota. Yuki imediatamente diz a ela que é uma má ideia. Coisas assim só acontecem em jogos, para silenciar os pais, reis que querem suas filhas casadas. Colocando as mãos sobre o peito, Aurélia expressa sinceramente seu desejo de oferecer sua mão em casamento a Yuki. Ela não se importa nem um pouco, chamando o encontro deles de o guia do destino. Yuki corado coça a cabeça, dizendo a Aurélia que foi pura coincidência ele estar passando por ali. Ele recusa a oferta de Aurélia. Essa princesa é mesmo uma princesa, completamente alheia à realidade. É bastante descarado da parte dela oferecer algo assim. Ofertas como essas podem ser comuns em jogos, mas agora essa é a realidade de Yuki, e a proposta de Aurélia é conveniente demais. Não só isso, o Yuki revela a grande diferença de idade entre eles. Uma dama como Aurélia não deveria estar falando casualmente sobre essas coisas com um homem adulto. Isso faz Aurélia rir baixinho. Yuki deve estar brincando. Não importa como Aurélia olhe para Yuki, ele parece ter apenas uns 15 anos.
olhando imediatamente para as próprias mãos, Yuki percebe que tem uma pele muito mais jovem. Isso deve ser devido ao processo de reencarnação. Tudo faz sentido agora. As pessoas no castelo já o tratavam como uma criança e até o chamavam assim. Mesmo assim, Yuki balança a cabeça. Ainda não se sente bem sabendo que acabou de conhecer Aurélia e ela já está lhe propondo casamento. Acho que Yuki é do tipo que prefere esperar e conhecer bem alguém antes de considerá-lo o escolhido. A decepção se estampa no rosto de Aurélia. Ela pensava ter encontrado um companheiro confiável. Pensando bem, Yuki acredita que Aurélia também seria uma boa companheira para ele. Só que as coisas estão um pouco complicadas agora, e ele não quer jogar mais lenha na fogueira. Mas, ao mesmo tempo, Yuki sabe que não pode simplesmente deixar Aurélia sozinha. Então, ele sugere outro plano. Yuki conta a Aurélia que costuma viajar sozinho, mas que, se ela o seguisse por conta própria, ele não poderia mais fazer nada a respeito. Ouvir isso deixa Aurélia radiante de felicidade, e ela o abraça com muita força. O momento deles é interrompido quando o estômago de Yuki começa a roncar. Um sorriso tímido surge no rosto dele antes que explique que não come nada desde que chegou a este mundo. Aurélia ri baixinho, segurando a própria barriga, pois também está com fome. Ela então sugere que conversem sobre o próximo passo durante uma boa refeição e, como sinal de gratidão, ela pagará o jantar para Yuki. Yuki aceita a oferta, meio sem jeito. Yuki, acho que você nem tem dinheiro do novo mundo para começar. Enquanto isso, de volta ao castelo de Oswald, um guarda se aproxima do rei, informando-o de que Aurélia foi levada por outra pessoa. Isso deixa o rei furioso. Ele não contratou bandidos habilidosos? Os guardas detalham ainda mais: os sequestradores foram eliminados quase imediatamente, se o culpado seria o garoto que eles acabaram de banir. Yuki, incrédulo, ouve do rei um aviso para que o guarda não diga coisas tão ridículas. Não há como isso ter acontecido. O guarda abaixa ainda mais a cabeça, pedindo desculpas ao rei e prometendo retomar os esforços na busca pela princesa. Após a saída do guarda, o rei se debate com esse novo problema. Sim, foi ele quem ordenou que os bandidos sequestrassem Aurélia, na esperança de usá-la como garantia nas negociações com o Império Viler. Agora, isso representa um enorme problema para o reino de Oswald. Se Aurélia retornar ao Império Viler e seu pai descobrir sobre o sequestro, o rei tem certeza de que o imperador iniciará uma investigação minuciosa. Isso é um ato de agressão, se Oswald estará condenado quando isso vier à tona. Além disso, se os reinos vizinhos formarem uma aliança com Viler, Oswald não terá a menor chance, mesmo que conte com muitos heróis. Este rei acabou sendo um inimigo. Vamos voltar para Yuki e Aurélia por enquanto. A princesa está saboreando alegremente sua deliciosa refeição. Mesmo sendo comida de plebeu, ela ainda acha muito boa. Por outro lado, Yuki não sabe se é comida barata ou não, mas, pelo menos, deve satisfazê-lo. Enquanto mastiga uma coxa de frango, Yuki planeja o que fará a seguir. Conseguir um emprego. Ele não pode ficar parado para sempre. Aurélia sugere que ele se torne um aventureiro, alguém cujo trabalho é aceitar missões e ser pago após a conclusão. Yuki hesita um pouco, dizendo a Aurélia que não é exatamente um lutador habilidoso. No entanto, Aurélia não acredita nele, já que ele conseguiu derrotar os bandidos mais cedo. Ela o incentiva a fazer o teste de aventureiro para obter sua licença. Um teste seria, definitivamente, uma boa maneira de avaliar as habilidades de Yuki também. Tirando seu documento de identidade, Aurélia o mostra a Yuki, explicando que foi fácil até para ela conseguir um. E Aurélia não tem dúvidas de que Yuki passará no teste com louvor, mesmo dormindo. Yuki percebe o nome falso que Aurélia está usando em seu documento de identidade. Ela não pode usar seu nome verdadeiro, ou seria descoberta. Yuki não está exatamente impressionado com o quão meticulosa Aurélia é com essas coisas. De repente, eles ouvem um barulho alto vindo de fora. Um homem entra correndo e informa aos clientes que a loja de armas do outro lado da rua está pegando fogo. Todos saem e observam as chamas consumirem o prédio, enquanto os cidadãos começam a discutir como apagar o incêndio rapidamente.
Não é apenas o prédio que vai queimar se eles não controlarem o fogo. Yuki e Aurélia então ouvem um velho chorando por seu neto. Aparentemente, o garoto ainda está dentro do prédio em chamas. Os cidadãos tentam dissuadir o velho de entrar para salvá-lo, já que o fogo está muito forte e ninguém consegue chegar perto. O velho cai de joelhos, chorando e implorando para que alguém salve seu neto. Aurélia se vira rapidamente para Yuki e pede que ele faça alguma coisa. Yuki entende as preocupações de Aurélia, mas eles não podem se precipitar em um incêndio de grandes proporções sem um plano concreto. Ele tenta se lembrar de suas habilidades, na esperança de que haja algo que possa usar para apagar o fogo. A manipulação climática poderia ajudá-lo agora? Essa habilidade realmente pode mudar o clima? Só há uma maneira de descobrir. Tomando uma decisão, Yuki entra no prédio para tentar resgatar a criança. Imediatamente, ele se depara com um fogo intenso e flamejante. Protegendo o rosto com o braço, Yuki avança cuidadosamente através das chamas, chamando pela criança desaparecida. A criança grita em resposta, e Yuki segue o som até encontrá-la. Segurando seu gato nos braços, o pequeno explica que deveria estar lá fora com o avô, mas que Tama, o gato, havia desaparecido. Então, ele voltou para procurá-lo, mas acabou preso pelo fogo e perdeu a saída de vista. Inicialmente, Yuki se prepara para usar manipulação climática para fazer chover. Mas, vendo que o fogo já se espalhou demais, ele decide tentar resfriar a madeira em chamas. Seria um plano muito mais rápido e eficiente. Sem pensar duas vezes, Yuki ativa a habilidade e a temperatura ao redor deles cai instantaneamente para zero absoluto. Do lado de fora, os cidadãos veem o fogo se apagar de forma súbita. Todos presumem que Yuki teve algo a ver com isso e começam a murmurar, surpresos, sobre o que acabaram de testemunhar. Depois de um tempo, Yuki e a criança finalmente conseguem sair. Aurélia corre em direção a eles, aliviada, e fica feliz ao ver que ambos estão seguros. Ela não esperava menos de Yuki, seu sábio. O avô e o neto se reencontram, abraçando-se emocionados. Que cena linda de se ver, tudo graças ao nosso improvável herói. Se Yuki tivesse chegado um minuto depois, as coisas poderiam ter terminado muito mal. Depois de algum tempo, o avô se vira para Yuki e se apresenta como o dono da loja. Ele se desculpa por ter sido tão dramático antes e agradece a Yuki por salvar seu neto, Hans. Quando Yuki pergunta sobre o incêndio, o velho só consegue supor que algum material de pólvora pegou fogo, mas ele não tem ideia de como realmente começou. Tem algo muito suspeito nisso. De qualquer forma, o avô insiste que precisa agradecer Yuki por tudo o que fez. Recusando educadamente, Yuki coça a nuca e diz que o velho já está ocupado o bastante com os estragos da loja. Mesmo assim, o avô insiste, ele quer recompensar Yuki de alguma forma. Se aceitar qualquer coisa da minha loja, terá minha bênção para levar o que quiser, diz o velho, com um sorriso sincero. Surpreso com a oferta generosa, Yuki aceita. Yuki e Aurélia então entram na loja do avô, felizes em ver que boa parte da mercadoria não foi destruída pelo fogo. Ainda há tantas armas que Yuki certamente terá dificuldade em escolher uma. Inicialmente, ele pega um machado de 2 lâminas. Olhando para ele, Yuki se pergunta se sábios sequer empunham armas exclusivas. Um sábio poderia equipar qualquer tipo de arma? Ele então se volta para uma espada afiada. Inspecionando-a, Yuki ainda duvida que um sábio como ele possa usá-la adequadamente. Enquanto examinava uma massa, Aurélia se aproxima e pergunta se ele já encontrou uma boa arma para adquirir. Yuki não sabe o que responder. Ele está surpreendentemente em dúvida sobre qual delas seria a mais adequada para ele. Enquanto Yuki testava mais uma arma, desta vez, um mangual. Aurélia acha que Yuki deveria confiar em sua intuição. Yuki, no entanto, não se importa com nenhuma arma, contanto que seja fácil de manusear. Então, definitivamente não é este mangual, Yuki. O avô se aproxima dos 2 aventureiros, dizendo-lhes que, embora as armas sejam todas produzidas em massa, são certamente de altíssima qualidade. Desta vez, Yuki experimenta uma picareta. Ele ainda não consegue se decidir e, por fim, pede recomendações ao avô.
O velho pensa um pouco e, de repente, Sban sabe exatamente o que dar a Yuki. Ele corre até um baú de madeira, revirando seu interior em busca da arma que tem em mente. Finalmente, o avô a encontra e apresenta uma peça única a Yuki. Yuki segura a espada, maravilhado com sua forma esplêndida. Esta espada é conhecida como espada demoníaca Berserk. Dizem que foi empunhada por um rei demônio implacável, muitos anos atrás. Ao ouvir isso, Yuki pergunta ao avô se a espada é valiosa. O homem sorri e explica que ela poderia ter sido, mas, como perdeu seu poder mágico, agora é apenas uma peça antiga. Mesmo assim, ao examiná-la de perto, Yuki não consegue conter o sorriso. O design e a história da espada realmente o cativaram. Se ao menos houvesse uma maneira de restaurar seu poder. De repente, a espada começa a brilhar, surpreendendo Yuki e Aurélia. Parece que Yuki ativou inconscientemente sua habilidade autorreparo se ele conseguiu restaurar 0,2% do poder da espada. O avô não se surpreende com o resultado, chegando a dizer que é como se a espada tivesse escolhido Yuki como seu mestre. Isso apenas confirma o destino. A espada, que agora brilha intensamente, é oficialmente de Yuki. Após aceitar com gratidão sua nova arma, Yuki e Aurélia se despedem do avô e de Hans. Caminhando de volta para a cidade, a dupla decide procurar uma pousada. Com tudo o que aconteceu hoje, eles realmente precisam de um pouco de descanso, de preferência, em um quarto confortável. Depois de algum tempo, os dois finalmente encontram um. Aurélia fica encantada com o quão espaçoso o quarto é. Por causa disso, eles não terão problemas em ficar juntos ali. Além disso, esta é a primeira noite de Aurélia fora dos muros do castelo, então ela está especialmente animada. Normalmente, Yuki preferiria quartos separados, mas Aurélia conseguiu convencê-lo a dividir um para economizar nas taxas de hospedagem. E meio suspeito para uma princesa se preocupar com dinheiro. De qualquer forma, o quarto possui um sofá-cama, então não há problema em compartilhá-lo. Quando Yuki oferece a cama para Aurélia, ela prontamente recusa, se quer experimentar dormir no sofá. Ela se senta alegremente, dizendo que não pode ter essa experiência dentro do castelo. Yuki não recomendaria o sofá por ser exatamente confortável, mas, e se é o desejo da princesa, que assim seja. Mais tarde, os dois se preparam e deixam a cidade. Enquanto caminham, as pessoas começam a cochichar e a encará-los. Correção, as pessoas estão encarando Yuki. Ele começa a se preocupar por ser o centro das atenções. Presume que isso se deve ao fato de ter sido invocado de outro mundo e, no fim, expulso do castelo. Pensando bem, Aurélia se lembra de ter ouvido sussurros sobre um novo herói sendo invocado há algum tempo. Poderia ter sido ele, diz Yuki, pensativo. Agora, Aurélia exibe a mesma expressão preocupada, temendo que os rumores sobre o banimento de Yuki do castelo estejam se espalhando. Para Yuki, o problema é mais profundo. Não é grande coisa se for apenas sobre ter sido banido, mas, se alguém descobrir que ele está viajando com Aurélia, as coisas podem ficar complicadas. A princesa acredita que isso é impossível. Mas é. Especialmente com o incêndio de ontem e o fato de Yuki ter salvado o dia, os rumores sobre isso também se espalharão em breve. Suspirando, Yuki murmura que sempre teve azar. Ser invocado, ridicularizado e expulso sem sequer uma explicação adequada. Virando-se para Aurélia, ele pergunta se ela também está decepcionada com ele, com um cara cujos poderes de sábio ainda são incertos. Será que tudo foi pura sorte o tempo todo? Diz ele, desanimado. Um sorriso gentil se forma no rosto de Aurélia. Ela responde diretamente a Yuki. Não. Eu não estou nem um pouco decepcionada. A princesa então conta o que sabe, o motivo oficial da convocação do herói é derrotar o rei demônio. No entanto, rumores dizem que o verdadeiro propósito é a exploração militar. Aurélia não quer que Yuki seja usado como um peão. E, pelo lado positivo, ela mesma foi salva dos bandidos graças aos eventos que aconteceram antes disso. Se Yuki fosse o herói oficial, Aurélia provavelmente teria permanecido capturada, causando problemas para seu pai e para o reino. Pensando nisso, Yuki concorda.
Se não tivesse conhecido Aurélia, estaria completamente perdido. Viu? As coisas não são tão ruins assim, Yuki. Diz Aurélia, sorrindo. Segurando as mãos dele, ela alegremente declara o quanto gosta de seu otimismo, se que é por isso que o seguirá para qualquer lugar. Yuki corado agradece, sem jeito, à princesa por tal declaração, antes de finalmente seguirem para a guilda. Que essa positividade irradie por toda a jornada dessa dupla, pois tudo isso é apenas o começo de muitas outras provações e triunfos que virão. Depois de um tempo, a dupla finalmente chega à guilda e imediatamente se dirige à recepcionista para o teste de licença. A recepcionista pergunta o nome de Yuki, e o sábio responde prontamente. Ela fica surpresa ao ouvir o nome dele. Não é muito sutil, então Yuki acaba perguntando se há algum problema. Mudando de assunto, a recepcionista explica que ele só poderá entrar na guilda se passar no teste. O teste consiste em 3 etapas. Uma avaliação de poder mágico, um teste prático e um teste final. Portanto, Yuki precisa completar os 3 para obter sua licença. A recepcionista pega um medidor de poder mágico portátil para a primeira avaliação. Yuki só precisa colocar o braço no dispositivo se ele se apertará ao redor, como um monitor de pressão arterial do mundo humano, para medir seu poder mágico. A medição começa normalmente, com o nível de poder aumentando lentamente. Então, bam! A máquina começa a emitir sons estranhos antes de finalmente explodir. Por sorte, o braço de Yuki ainda está intacto. A recepcionista se desculpa repetidamente pelo ocorrido, deixando a dupla assustada. Coçando a cabeça, ela pede para ambos irem até outra sala, onde refarão o exame. Parece que a máquina anterior era um novo tipo de ferramenta mágica, se claramente ainda não estava pronta para uso. Dentro da nova sala, um cristal mágico flutuante os aguarda. Diferentemente da ferramenta anterior, este cristal não fornece um valor exato de MP, mas muda de cor para indicar o nível de energia mágica. Algo como a diferença entre o digital e o analógico. Yuki, ao ver aquilo, sente como se estivesse prestes a jogar um jogo, sem trocadilhos. A recepcionista pede que Yuki toque o cristal. Assim que ele o faz, a pedra começa a mudar de cor, enquanto o sábio descreve a sensação de calor crescente. Estranho, e isso nunca aconteceu antes, comenta a recepcionista. De repente, o cristal começa a rachar. Os 3 já esperam que ele exploda, como a máquina anterior. Mas, como o cristal ainda está mudando de cor, provavelmente está tudo bem e certo. Errado. O cristal se parte com um estalo seco, chocando todos na sala. A recepcionista arregala os olhos, sem acreditar no que acabou de ver. A recepcionista explica que o limite de medição do cristal é de cerca de 100.000 MP. Com ele se quebrando, significa que o poder mágico de Yuki excedeu esse limite. Como a taxa de aprovação é de apenas 20.000 MP, e Yuki conseguiu ultrapassar os 100.000, ele obviamente está muito acima dos padrões. A recepcionista então dá sua opinião sincera, dizendo que nunca esperou que ele fosse aprovado, até 2 dias atrás, a taxa de aprovação era de apenas 10.000 MP. Até mesmo Aurélia se lembra de ter feito o teste quando a taxa era de 10.000 MP, mas ela foi repentinamente alterada para 20.000 MP ontem. Um aumento repentino como esse seria difícil até mesmo para aventureiros veteranos. Aurélia sabe disso, especialmente porque seu próprio MP é de apenas cerca de 15.000. Explicando melhor o aviso repentino, a recepcionista diz à dupla que a ordem veio diretamente do próprio reino. No entanto, havia uma cláusula adicional no aviso. Ela se aplicava apenas a uma pessoa. E sim, você adivinhou certo, e a medida se aplicava somente a Yuki, entrando em vigor imediatamente após o recebimento da notificação. Isso deixa Yuki furioso. O reino ainda estava intimidando e perseguindo ele, mesmo depois de tudo o que haviam feito. Graças a essa nova informação, Yuki agora está em alerta máximo para os testes restantes. Prosseguindo para o teste prático, a recepcionista os guia até a área de treinamento ao ar livre. No caminho, Yuki pergunta a Aurélia que tipo de oponente ela enfrentou durante o exame. Aparentemente, a Aurélia lutou contra um aventureiro de rank C. Isso significa que o oponente de Yuki provavelmente será alguém ainda mais forte.
A recepcionista dá um sorriso sem graça antes de confirmar. Em testes práticos normais da guilda, um aventureiro de rank C seria o oponente padrão. Mas, desde o memorando do reino, Yuki enfrentará um aventureiro de rank A. Falando nisso, um homem barbudo, vestido com uma armadura imponente, sai de outra porta, acusando Yuki de ser um herói falso que enganou o rei. Nossa, será que sou só eu, ou esses tais heróis estão cegos pela fachada do rei? Esse aventureiro de rank A é ninguém menos que Regulus. Ele zomba presunçosamente da audácia de Yuki por ainda buscar se tornar um aventureiro, mesmo depois de ter recebido o perdão da execução. Regulus diz, em tom sarcástico, que respeita tal audácia, ao que Yuki responde, com o mesmo sarcasmo, um educado obrigado. No entanto, Regulus não entende sarcasmo muito bem e interpreta aquilo como se Yuki fosse simplesmente burro. A multidão aplaude Regulus, acreditando que seu poderoso herói será implacável, ao contrário do rei. Rindo secamente, Yuki encara Regulus enquanto ele desembainha uma espada gigantesca. O aventureiro de rank A chega a se gabar, dizendo que será impossível para Yuki se defender de sua poderosa lâmina. Claro, Regulus. Sacando sua espada demoníaca, Yuki ativa a bênção divina. Com isso, ele espera conseguir prever os movimentos de Regulus, mas precisa ter cuidado ao criar iscas contra um espadachim tão habilidoso. Yuki está plenamente consciente de que alguém desse nível será capaz de ler seus padrões. Sem escolha, Yuki parte para o ataque, planejando atacar continuamente até encontrar uma abertura para o golpe decisivo. Conforme Yuki avança, Regulus sente o poder avassalador que emana dele. Em um único passo, Yuki aparece bem